Senhor, eu quero pedir, Senhor, a sua misericórdia sobre a minha vida, Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha boca, Pai, porque é para isso, Senhor, que nós viemos aqui, Senhor, nessa noite, Deus. Primeiro para te adorar, Senhor, e depois, Senhor, para receber de Ti, Senhor, uma mensagem, Deus. Receber de Ti, Senhor, edificação, Senhor, edificação que o Senhor utiliza, Senhor, a cada um, Senhor, para estar trazendo, Senhor, e agindo, Deus. Então, por favor, Deus, que o Senhor possa trazer, Senhor, essa palavra, que o Senhor possa se mostrar, Senhor, da maneira como o Senhor realmente deseja se mostrar, Senhor, nessa noite, Pai. Por favor, Deus, em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, o único problema... Cadê o Felipe? Ih, já foi. Tá. Hoje eu tenho passado por um período muito, muito bom na minha vida. Eu estou, desde que eu, dos meus 12, 13 anos, que eu já tenho me envolvido com Deus, já tenho me interessado, primeiro me interessado, né, por Deus, porque eu comecei a ter aqueles pensamentos de onde eu vim, para onde eu vou, porque eu existo, todas essas coisas, e desde então eu me interessei por buscar entender Deus e, paralelamente, buscar conhecer a Deus. E, para minha sorte, eu tenho um propósito nesse mundo e eu tenho um motivo de existir e eu tenho uma origem. Então, para minha sorte, entre aspas, eu posso e vou continuar podendo encontrar razão para a minha existência, respostas para as minhas perguntas, esperança para as minhas dúvidas e também, de certa forma, esperança de solução para os meus medos. E isso tudo, ele está bem fincado e bem firme na capacidade de Deus ser simplesmente absoluto e soberano e constante. Eu faço engenharia, a maioria de vocês sabe, se não todos sabem que eu faço engenharia. Então, pelas minhas características, eu sempre levo, o meu pensamento é sempre mais voltado numa área um pouco mais de exatas. Então, eu consigo hoje, graças a Deus, adorar a Deus pela constância dele, porque eu sei que o que ele foi antes, o que ele foi sempre, ele vai continuar sendo sempre. Então, se ele me garante e ele é bom, ele vai continuar sendo bom. E hoje eu vejo isso como isso é um motivo, hoje eu vejo como isso é um motivo de alegria. Porque eu sou inconstante. Hoje você está me vendo aqui e eu estou dizendo que eu estou bem. E daqui a uma semana você pode não me ver aqui e eu posso estar mal. Eu espero que isso não aconteça. Mas isso não acontece com Deus. Você pode confiar em todas as promessas dele, você pode confiar em tudo que ele falou e que ele garantiu. Através do quê? Da Bíblia, através dos profetas dele na Bíblia. Isso é um motivo de alegria. Muitas pessoas têm dificuldade em enxergar alegria na vida, porque as pessoas estão olhando para a própria vida, na verdade, para o conceito que eles acreditam ser a vida. E realmente, se você for olhar para o conceito de vida que existe aqui, é difícil encontrar alegria. O Brasil está em crise, eu não sou plenamente satisfeito com o meu corpo, não sou plenamente satisfeito com o meu intelecto, não sou plenamente satisfeito com qualquer área. Mas isso é porque essas pessoas, ou diversas pessoas, não conseguiram entender ainda o real conceito de vida e a real grandeza, importância, caráter e dimensão de Deus. E eu vim aqui justamente, perguntei para o Senhor, falei, Senhor, sobre o que o Senhor quer que eu fale? Sobre o que o Senhor quer falar nessa noite? E aí, a primeira frase que eu escrevi no meu papel é: eu vim falar de Deus. Caramba, é uma alegria poder falar de Deus. Primeiro porque eu sei que Deus existe. Amém. Essa pequena frase que eu disse, eu sei que Deus existe, essa simples frase pode mudar uma vida. Porque se eu não sei que Deus existe, tudo fica muito nebuloso. Mas eu sei que Deus existe. E aí vem o nosso segundo ponto, e aí é o que Deus quer trazer e é o âmago da pregação. Sabendo que Deus existe, quem é Deus? Quem é Deus? Deus vai além
provavelmente do que o que a gente conhece. Deus tem muito mais para ser descoberto. E a gente descobre batendo a porta. Então, o primeiro aspecto de Deus, de quem é Deus, que me traz a felicidade de verdade nesse relacionamento com Ele, é que Deus é vivo. Porque Ele, pensa só, Deus poderia ser, como algumas pessoas acreditam, como algumas pessoas pensam, Deus poderia ser uma série de regras que foram estipuladas no princípio das coisas. Por exemplo, a lei da gravidade. Todo mundo sabe que um corpo de massa muito grande, ele atrai corpo de massa menor. Então, todos nós conseguimos ficar em pé e caminhar pela Terra, apesar dela ser redonda. Por quê? Porque existe esse estatuto, a lei da gravidade. E diversas outras leis, como leis elétricas, leis do átomo e diversas outras leis. Diversos outros estatutos. Muitas pessoas encaram Deus como estatutos. Ele continua sendo constante. Deus continua sendo constante. Por quê? Porque esses estatutos são constantes. Mas o nosso Deus, ele não é isso. Ele garante isso, mas ele vai além disso, porque ele é um Deus vivo. E é um Deus pessoal. Ah, mas isso é muito normal a gente ouvir na igreja. É muito normal a gente ouvir, mas talvez não seja normal da gente entender, absorver e bater a porta. Porque tudo faz toda a diferença. Você conhecer uma pessoa para você acreditar mais no que ela fala, para você acreditar mais nas coisas que ela garante. Então você pode parar e olhar para a sua vida e falar: eu tenho visto Deus como uma pessoa viva. E você pode me dizer: ah, não, mas eu faço as minhas orações. E quando eu faço as minhas orações, eu falo. Se eu falo, eu estou falando, eu tenho que acreditar que Ele existe. Sim, mas ainda assim você pode ir um pouco mais além. Deus, ao longo da Bíblia, Ele sempre fala que Deus sonda o coração, Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e Ele descobre isso sondando justamente o seu coração. Ele sabe das suas intenções, tanto que uma das coisas que são os sinais muito fortes da igreja, que são os sinais e maravilhas, as curas, expulsar demônios, todas essas coisas. O que ele fala sobre a pessoa que chega no céu e fala: mas Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei os doentes? Ele fala: aparta-se que eu não te conheço. Então a pessoa deve ter tido uma fé grande, mas ela não se deu o trabalho e o prazer e a vontade de conhecer a Deus. Chega ao céu, desfruta da promessa do Senhor aqueles que conhecem a Deus. A primeira forma de conhecer a Deus é ler a Bíblia. Você descobre quem Deus é e como Deus faz as coisas lendo a Bíblia. Mas é muito importante buscar, bater a porta. Bater a porta, você também pode bater a porta enquanto você lê a Bíblia. Mas é fazer a sua oração. E quando você fizer as suas orações, os seus louvores aqui na igreja, os seus louvores em casa, é você acreditar. E aí a gente chega num outro aspecto, que é a fé. Deus requer, por algum motivo, não me pergunte qual, que nós tenhamos fé. Ele poderia aparecer aonde Ele está neste lugar agora. Ele poderia se mostrar, pá, pum, Deus. Algumas pessoas têm visões, veem algumas coisas. A Linda é um exemplo disso, a Carol, que é filha dela, também tem visões. Outras pessoas aqui também acho que têm. Mas eu digo especificamente Deus, assim, aparecesse, estivesse constantemente quando nós nos reuníssemos, presente. Seria totalmente obsoleto eu estar aqui em cima, eu sentaria, Deus subiria aqui, imagina Deus pregando para a gente. Ah, acabou. Ele fala conosco, mas imagina ver Deus pregando. Ele está falando, eu acredito, comigo e com você. Mas imagina Deus em si. E aí é que eu te digo, não é tão difícil e não está tão longe de imaginar isso. A gente não pode deixar Deus tão longe. É impossível a gente ver a face de Deus, porque senão nós seríamos consumidos. Nós não vamos ver Deus como Ele realmente é, santo, puro, porque senão nós seremos consumidos por causa do pecado que habita em nós. Mas ainda assim, Ele deixa na Bíblia a possibilidade de falar: bate a porta, eu vou me apresentar a você de diversas formas diferentes. Então, é uma busca que nós temos que fazer. Então, de que maneira você tem tratado Deus?
O que tem sido Deus na sua vida? Eu preguei aqui para os jovens uma vez, e falei justamente, a minha pergunta foi, o que é Deus? E aí rolou um debate, que não é o que, é quem, porque Deus é uma pessoa. Eu falei, justamente, essa é a resposta que eu queria. Eu queria que você me respondesse que Deus é uma pessoa. Porque às vezes a gente trata Deus como uma coisa, como um estatuto, como uma força, como um ser. Não, Ele é uma pessoa. E o que Ele fez? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se você puder abrir comigo, Gênesis, no capítulo 1, não é difícil de achar. É só você abrir a Bíblia e virar umas 5 páginas. 4 páginas na minha, 5 páginas na minha. Gênesis capítulo 1. A gente vai pegar uma primeira característica, uma primeira não, é porque a gente já falou de algumas. E aqui eu não vou citar todas as características de Deus, porque seria impossível eu citar todas as características de Deus. Mas a gente vai falar de algumas que fazem muita diferença na nossa vida. Então, Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3. Disse Deus, haja luz. Você pode falar comigo, repetir comigo? Eu nunca fiz isso, o pastor Timóteo gosta de falar isso. Você pode repetir comigo? Você pode repetir comigo? Haja luz? Haja luz. Houve luz? Houve luz agora? Não. Não. Haja luz, houve luz lá atrás. Mas você agora, fala agora de novo. Haja luz. Houve luz? Não. Vocês não são poderosos. O cara falou, haja luz. O que está escrito depois? E houve luz. Nossa, que versículo pequeno, mas poderoso. Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus disse, haja terra. E houve terra. Deus disse, haja um firmamento entre as águas. E houve um firmamento entre as águas. Deus disse, haja o Ricardo. E houve o Ricardo. Ricardo diz, haja algo. Nada há. Por quê? Porque eu sou fraco, independente, completamente desprezível. Ele não. Ele diz, haja. E há. Caramba! Isso é forte. Isso é força. Deus é força, Deus é poder. Deus é vivo e Deus é poderoso. E ele ainda diz, quero te conhecer. Caramba! Em Salmos 147, a gente vai ler Salmos 147, do versículo 1 ao versículo 8. Amém? Amém. Salmo 147, versículo 1. Todo mundo foi? Foi. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha só, Ele determina o número de estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som de harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Eu queria destacar 2 partes desse versículo. O 4 diz assim, ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Isso é muito bonito de entender, né? Muito bonito de ouvir. Ele determina o número de estrelas. Agora, pensa literalmente. Pensa literalmente. Ele consegue determinar o número de estrelas. E ele sabe o nome de cada uma delas, porque ele criou cada uma delas. E depois ele diz assim, no 8, ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. O poder dele é o que sustenta todo esse sistema aqui que nós vivemos. É verdade, a natureza está caída e ela clama e anseia pela revelação dos filhos de Deus para que tudo seja renovado. Então você pode me dizer, existem tempestades que destroem as coisas. Certo, eu sei, porque
As coisas como estão hoje, elas estão caídas, não estão da maneira como Deus criou. Isso vem por causa do pecado do homem e tal. Mas todo esse sistema, todo esse dispositivo que nos permite a vida, nossa, se a gente for pensar a luz, o processo de fotossíntese que traz o oxigênio para a gente, poxa, é algo tão lindo, tão maravilhoso e algo tão divino. Foi Ele que trouxe e Ele que permite, Ele que sustenta. Isso a gente colocando as coisas exteriores, porque a gente conseguiria fazer todo um pensamento só pensando dentro de nós, todas as coisas que acontecem dentro de nós. Nossa capacidade de pensar, de agir, de fazer tudo. Então, de que maneira você tem tratado esse Deus? Um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus misericordioso que enviou Jesus? Você tem tratado Ele de maneira fria, de maneira impessoal? Você tem chegado até Ele e feito os seus pedidos? Você tem chegado até Ele e visto o que você tem necessitado? Você tem, depois que Ele atende a sua necessidade, você chega com gratidão, mas você para aí. Você não tem conseguido ir adiante, não tem conseguido ir além, sabe? No que você tem a possibilidade diante desse Deus. Você tem tratado Deus de uma maneira mimada, de uma maneira arrogante, sem entender quem Ele realmente é. Você tem tratado Ele como um presenteador, você tem tratado Ele como alguém que é menor do que você. Aí você diz, não, eu nunca trataria Deus dessa maneira, mas será que com as suas atitudes você não tem tratado disso? É verdade que no poder dele, Ele poderia consumir a todos nós se nós tratássemos Ele assim, mas pela misericórdia dele, Ele nos dá repetidas chances. Será que você tem tratado Deus com ignorância? Tem tratado Deus com falta de devoção? Apesar das coisas que Ele te diz para fazer, será que você tem ignorado? Será que você tem tratado Deus de uma maneira desconfiada? De uma maneira desesperançosa? Falando, eu não sei se é exatamente assim, não sei se é bem assim. Não sei se Ele é tudo isso. Será que você tem tratado Deus com falta de educação? Será que você tem tratado Deus com ignorância? Será que você tem sido ignorante em relação a Deus? A novidade é, em algum momento nas nossas vidas, provavelmente nós iremos fazer isso com Deus. Em algum momento. Por quê? Porque nós somos humanos, somos falhos. O problema é a gente permanecer nesse tratamento com Deus. Graças a Ele, a outra característica dele é que Ele é amor. Ele é amor, não tem o que dizer. A gente não consegue definir amor, porque a gente não consegue definir Deus. O que é o amor? O amor é Deus. É algo muito mais profundo, é algo muito mais... Sabe, Coríntios fala, né? O amor é paciente, o amor é... Começa a dar diversas características que nós temos acesso para descrever o amor. E Deus é amor. E por ser amor, Ele consegue passar por cima de algo que Ele odeia, que é o pecado que habita em nós, que é a inconstância que habita em nós, só para ter acesso a nós. Só para, na verdade, para nos permitir ter acesso a Ele, né? Porque o acesso a nós Ele teria sempre. Sábios são os que conseguem ver a vida com os olhos espirituais. Sábios são aqueles que conseguem olhar para a chuva e ver a glória de Deus, olhar para a árvore e ver a glória de Deus. É difícil olhar para a abelha picando você e ver a glória de Deus, mas ainda assim existe a glória de Deus ali. Você tem que conseguir separar o fato, a emoção ali do fato e que realmente a glória de Deus está presente em cada parte da natureza. Repito, a natureza caída, não faço ideia como seria a natureza perfeita. Mas a ótima notícia é, farei. Eu vou saber como é que é. Talvez não essa, talvez uma diferente. Por quê? Porque aí vem uma outra característica de Deus. Deus é inteligente. Deus é criativo. Você já ouviu falar de Deus assim? Deus é inteligente, Deus é criativo? Isso parece meio óbvio. Mas isso é muito lindo. Deus é inteligente. Ele é o mais inteligente de todos. A teoria de Einstein, das cordas, relatividade, física quântica, tudo ele, fez assim, ó. E o homem está ali tentando. E só um detalhe, Deus tem me pedido muito para ir
para ir para esse lado assim da ciência e ver os exemplos de cristãos que tem tido nesse meio. Caramba, é cada coisa linda que a gente vê. Eu não entendi, só para dar um exemplo. Tinha um conceito assim que era um pouco difícil para eu entender, que tem a ver com até onde a vontade de Deus acontece, até onde Ele permite que a nossa vontade seja soberana, qual é o ponto-chave. E eu não consigo entender, também não perco muito tempo, porque o importante mesmo é ser salvo por Jesus, ir para o céu e lá eu entendo. Mas eu estava lendo um livro que fala sobre os exemplos dos cientistas cristãos, cientistas cabeçudos lá. E ele começou a falar, não, porque na verdade nós definimos algumas coisas, assumimos como verdade, e olha que talvez Deus queira falar com você através disso, apesar de estar falando da ciência. Às vezes você assume uma coisa como verdade, aquilo faz todo sentido para você, porque você precisou assumir aquilo, e você assume uma outra coisa como verdade também. Então você tem duas verdades. Duas verdades. Em um certo ponto, uma certa ocasião, uma verdade é igual a outra, mas as duas não podem ser iguais. E aí, através desse livro de ciência, o cara falou, ele falou assim, porque na verdade, isso que você está chamando de verdade é algo que você instituiu, porque a verdade, no mais profundo, ela interliga os dois e cria algo muito superior ao que você possa entender. Eu falei, tá bom, tá ótimo. Eu não quero mais saber até onde vai a vontade de Deus, até onde vai a minha. Eu sei que as duas estão coexistindo ali e eu tenho a capacidade de escolher Deus e Deus também tem a capacidade de me escolher e isso funciona de alguma maneira maravilhosa. Então, sábios são os que conseguem ver a vida com olhos espirituais. Ver a ciência, ver, o direito, ver o que você participa, o que você faz com olhos espirituais. Isso vai começar a fazer muita diferença na sua vida, porque você vai ser capaz de começar a entender e olhar e talvez dar mais valor a certas coisas, dar menos valor a outras. Por quê? Porque na verdade o que importa é a sua salvação. E a sua salvação é de graça, porque Cristo já deu essa salvação para você. Será que é tão importante? Eu não vou nem falar de dinheiro, porque normalmente o exemplo mais fácil que a gente dá é de dinheiro. Mas será que é tão importante estar com certa pessoa? Será que é tão importante ter tal conhecimento? Será que é tão importante trabalhar em certo lugar? Será que é tão importante receber o reconhecimento de alguém? E aí você começa a olhar, quando você vê o quanto você recebeu de reconhecimento de Jesus, isso tem que fazer diferença para você, porque foi um reconhecimento imerecido, você não merecia. E ele reconheceu, assim, ele olhou e teve compaixão e falou, eu te quero. Deus me quis, alguém mais precisa me querer? Ninguém mais precisa me querer. Eu quero que muitas pessoas me queiram? Quero, lógico. Mas, ainda que eu não tenha ninguém, Deus me quis. E Ele é constante. Ele sempre vai me querer. Isso tem que fazer diferença na sua vida. E você pode dizer, não, mas isso faz diferença na sua vida. Mas na prática pode não fazer. E aí que entra o seu coração. Você tem que sondar o seu coração. Ser cristão aqui dentro, sentado na cadeira, falando com os irmãos, glória, aleluia, é fácil. Ser cristão, na verdade, como é que é aquele negócio? 24/7. Era isso? 24/7? Com quem foi que eu falei isso? É 24/7? Isso. 24 horas, 7 dias por semana. Ser cristão é 24/7. Não é aqui. Ser cristão é isso. Que vem a vida com os olhos espirituais e que se esforçam em enxergar Deus em todas as coisas. Não é dizer que todas as coisas são Deus, mas enxergar a glória de Deus. Eu sempre dou esse exemplo. Eu consigo olhar, pelos estudos que eu já fiz lá na FRJ, as matérias, eu consigo olhar para essa cadeira e falar, nossa, estou vendo uma cor azul. E lá eles explicavam, falavam assim, não, isso é porque as ondas que saem do átomo são no comprimento que você vê azul. Glória a Deus por isso. Caramba, Deus criou algo tão complexo para que eu pudesse ver uma cor e ficar feliz. Eu pudesse ver o arco-íris. Poxa, que coisa linda. Compreender a presença de Deus em todo momento. Esse é outro aspecto. Deus é presente o tempo todo. E eu sou o primeiro a ignorar a presença de Deus em muitos momentos. E eu me envergonho disso. Inclusive, Ele está presente nesse momento, agora, aqui, conosco. Amém.
Eu sinto dificuldade, às vezes, de parar e... Nossa, é mesmo, ele está presente aqui. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que conta as estrelas, que diz, haja e há. Está presente aqui. O Espírito Santo, que é esse Deus, está presente aqui. Quais são as possibilidades? Pensa nas possibilidades que existem na nossa reunião quando Deus está presente. São muitas. Em Atos 17, no capítulo 27, fala um pouco de como funciona o homem em relação a Deus. Né? Atos 17, no versículo 27, eu falei capítulo, acho. Atos, capítulo 17, versículo 27. Vamos ler do 26, né, para a gente não perder o contexto. Um pouquinho do contexto. Amém? Atos 17, versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Ou seja, Deus decidiu que você habitaria no Brasil. Deus decidiu que você nasceria no Brasil. Você entendeu? Deus decidiu onde você nasceria, onde você viveria. Ele te falou, eu quero que o Tiago seja brasileiro. Ele definiu. Isso aí. 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, ou seja, tentando, buscando, batendo a porta, às vezes batendo na parede, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Olha só que legal. Ele fala que o homem fica tateando e tentando procurar. Lógico que hoje, com o acesso à Bíblia, fica muito mais fácil de encontrar, saber sobre Deus. Mas ele fala que o homem fica tateando, buscando, para talvez encontrá-lo, embora não esteja longe de todos nós. Ou seja, nesse momento, Deus não está longe de todos nós. Nesse momento, Deus está perto. Quais são as possibilidades disso? Deus utiliza uma medida nas nossas vidas. Uma medida para ver o quão ele vai agir, o quanto, né, ele vai agir, o quanto ele vai se mostrar, e essa medida se chama fé. Fé. Quanto mais você acredita nele, o quanto mais você acredita que ele pode fazer, é diretamente proporcional ao quanto ele vai se mostrar a você e o quanto ele vai agir na sua vida. Eu não sei se eu separei esse versículo, mas ele fala do dom de profecia. Ele fala assim, aqueles que profetizam, profetizem conforme a sua fé. Eu tinha que ter separado isso, eu não separei. Mas, ele fala assim, se vocês pedirem com fé, vocês vão receber. Ao mesmo tempo, ele também diz, quando vocês pedem, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então não adianta só pedir com fé. Tem que conhecer a Deus, tem que saber quais são os fundamentos, os estatutos dele, o que ele gosta. Não adianta, eu vou pedir com muita fé que aquela pessoa morra. Pode usar toda a sua fé em Deus. Sua fé não é em Deus, sua fé é em outra coisa. E essa fé em outra coisa não gera nada. Mas quando a sua fé é em Deus, se você pedir com fé, a montanha sai do lugar. É isso que ele diz. É isso que ele diz. E na verdade é isso que ele quer. Ele quer, por quê? Para que aqueles que não creem possam crer. É necessário a gente ter o conhecimento da palavra e ter a disposição de fé de pedir o agir sobrenatural. Uma outra característica de Deus é que Deus ele é bem didático. Deus ele é muito didático. Ele deixou um livro para a gente. O que a gente aprende no colégio? Aprende com livros. Então Deus ele é bem didático. Ele deixa um livro. Ele repete. E ele escreveu 4 vezes sobre a história de Jesus. Ele é bem repetitivo e didático para que a gente aprenda. Ele analisou a história de Jesus através de 4 aspectos e pontos diferentes, para que a gente entendesse como ele age. Então, a gente tem acesso. Só falta ler. Falta ler. Se você dá mais valor a outras coisas do que ler a Bíblia,
É complicado. Para mim tem sido não, hoje em dia está bem mais fácil. Mas sempre foi muito complicado ler a Bíblia, porque eu sempre não gostei de ler. E, caramba, eu estava até conversando com um amigo meu que não é cristão, e eu estava falando para ele, o primeiro livro que eu terminei de ler foi um livro chamado Elite da Tropa, que é daquele filme lá do Bop. Que o livro você torce ele e sai sangue. Foi o primeiro livro que eu terminei de ler, eu já tinha uns 18, 19 anos. Eu falei, mas o segundo livro que eu terminei foi a Bíblia. Foi um salto assim, né, de importância. Não é, o primeiro que eu li foi o segundo foi a Bíblia. Por quê? Porque eu não aceitei sobre a minha vida, eu não podia não ler. Eu não podia não saber, eu não podia me chamar cristão sem conhecer. Sem ter acesso. Eu tenho acesso, porque eu não faço? Tem que ler. Até os dons espirituais e sobrenaturais, a gente tem a teoria do que a gente deve fazer. O que a Bíblia diz? Quando você recebe uma palavra, quando você recebe algo de Deus, a Bíblia nos ensina. Você guarda aquilo, coloca em oração, você leva 2 ou 3 pessoas para que elas possam orar com você e analisar. Então, os dons espirituais, até as coisas que a gente aparentemente não entende, a gente tem um guia aqui. E eu queria trazer, o Senhor quer que o sobrenatural dele aconteça na nossa igreja. Para quê? Para que as pessoas que não creem, creiam em Deus. E aí a gente conte a história do Senhor Jesus para eles. Então, vocês não precisam abrir, eu vou ler rapidinho. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, fala sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, ou seja, o céu e alguma outra promessa de Deus, e a prova das coisas que não vemos. Você está vendo Deus? Você está vendo Deus? Não, eu não estou vendo. Mas eu tenho fé que Deus existe. A fé é a prova do que eu não vejo. Deixa o cara buzinando. Fé é a prova do que eu não vejo. Deus existe. É a certeza. Fé, a prova das coisas que não vemos, a certeza das coisas que não vemos. Eu não vejo Deus agora, mas eu sei que Ele existe. Eu não vejo o céu nesse momento, eu não vejo a natureza totalmente restaurada, mas eu sei que ela vai acontecer. E isso provavelmente vai ser acreditado a mim como justiça, como foi acreditado a fé de Abraão, foi acreditado como justiça. A sua fé em várias coisas pode ser e vai ser acreditado como justiça. O rapaz está nervoso. Deve ser. Ah, tá, entendi. Ele garante o sucesso de quem deseja viver uma vida com Ele. O Senhor garante o sucesso de quem deseja viver a vida com Ele. Ele garante o sucesso. Mas o sucesso conforme Ele vê. O sucesso é vida, é salvação. Não quer dizer que você não vai desfrutar de algo bom aqui na terra. Você pode. Mas sucesso é ter acesso à salvação através de Jesus Cristo. Como você trata Deus? Vamos abrir para terminar em Lucas. Lucas, no capítulo 11. No versículo 5. E é justamente aqui que a gente vai ver que ele fala da porta. Lucas capítulo 11, versículo 5 diz assim: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta.
Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Se a gente ler isso só até lá em cima, pedir e será dado, a gente pode falar, não, é tudo que eu pedir para Deus Ele vai me dar. E aí começa a orar, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Por isso que é importante você ler. E ler não é ler só um versículo, é ler tudo. É ler tentando entender, vendo o que o Senhor está falando. Quer dizer que se eu pedir outras coisas o Senhor não vai me dar? Não, não quer dizer. Mas o que Ele está falando aqui? Pedir? Cadê? Por isso eu digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra aquele que bate, a porta será aberta. E lá no 13, lá embaixo, no final, ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E para terminar, eu vou falar o seguinte. Aí você ou alguém que lê esse versículo, vem lendo, né? Aí, peçam e lhes será dado. Oh, glória a Deus. Busquem e encontrarão. Glória a Deus. Batem e a porta será aberta. Pô, maravilha. Porque se vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, é isso aí. Deus vai me dar coisas boas. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem o pediu. Espírito Santo? Ela estava pensando no carro. Olha só. E às vezes a gente pode ver e ler o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Mas, poxa, o Espírito Santo. Caramba. É porque a gente não entendeu o que significa o Espírito Santo. O que significa ter acesso e intimidade com o Espírito Santo. Resumindo essa pregação toda. Pede e Ele te dá. Busca, você vai encontrar. Bate, a porta vai ser aberta. Porque a única coisa, o que mais vale nessa vida é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Deus, é todas aquelas características. E você tem acesso a Deus garantido, porque Deus é constante. E Ele diz, me busca, e eu vou chegar a você. Ele falou aqui, a gente leu em Lucas, falando, quanto mais o Pai que está no céu não dará o Espírito Santo. E não é o Espírito Santo para ver, não tem o poder do Espírito Santo. É isso também, mas isso é uma consequência. O que Ele dá é a intimidade, é falar, é conhecer a voz do Senhor, é entender quais são os caminhos, é saber qual é a vontade, é seguir ano após ano dentro do caminho do Senhor, rumando para a vitória, que é a salvação, que é a vida eterna. E lá a gente vai ter o Espírito Santo, Deus, Jesus, as pessoas que são salvas eternamente. A melhor coisa que você pode ganhar é o Espírito Santo. A melhor coisa que Deus poderia te dar é o Espírito Santo, porque é Ele mesmo. Ele se entregou para você, vamos assim, uma liberdade de expressão aqui, de interpretação. Ele se entregou a você 2 vezes. A primeira vez para te salvar através de Jesus. A segunda vez através do Espírito Santo, que Ele fala, me pede e vê se eu não vou dar. Eu não tenho tanto o quanto eu desejo, quanto eu quero, e eu acho muito difícil. Por isso que é buscar. Por isso que ele fala que é tateando, tentando, buscando. Vindo à igreja falando, Senhor, eu não consigo ver como vir à igreja faz tanta diferença. De alguma forma tem que fazer. Mas, Senhor, é verdade, eu ouvi lá que ser cristão é 24/7, é 24 horas, 7 dias por semana. É assim. E aí a gente vai junto descobrindo que é o Espírito Santo. Eu quero Deus, quero intimidade com Deus, quero conhecer Deus, quero ouvir o som da voz de Deus. Sabe? E é isso que Ele fala para você. É isso que Ele fala para você. Não busque o que Deus pode, o que Deus pode te dar. Busque Deus. Busque a intimidade. Sabe? Talvez você não vá conhecer os aspectos científicos de Deus como eu me interesso. Talvez você conheça os aspectos emocionais de Deus, porque Deus ele é tão grande, tão variado, tão imenso, que você tem uma infinidade dentro do que você gosta para conhecer de Deus. Sabe? Então, busque a Deus. E você vai encontrar. Essa é a garantia dele. Eu queria fazer uma oração, se eu pudesse abaixar a cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, porque
Senhor, me permitiu, Senhor, estar aqui, Senhor, nessa noite. Quero te pedir que essa palavra, Senhor, possa, se ela estiver regando algum fruto, Pai, que esse fruto continue crescendo. Se ela estiver plantando alguma semente, Senhor, que essa semente possa ser plantada, Senhor, num solo bom, Deus. Senhor, essa pregação, essa palavra que o Senhor trouxe a nós hoje, Senhor, não é uma palavra imediata, não é algo que eu consiga fazer amanhã, não é algo que eu vá alcançar daqui a 2 dias, é algo que eu tenho que fazer constantemente, 24 horas, 7 dias por semana, Deus. Então eu te peço essa força todos os dias, Deus, para te buscar, Senhor, que no coração daqueles que talvez não te vejam ainda como uma pessoa, como alguém acessível, como um amigo, como um pai, como o noivo das nossas almas, como uma companhia, sabe? Que nós possamos ver dessa forma, sem nunca esquecer o seu tamanho, a sua profundidade, a sua imensidão, o quão o Senhor é rei, o quão o Senhor é Deus, o quão o Senhor é soberano. Mas o Senhor decidiu nos dar acesso, então é isso que eu te peço. Nos ajuda, Deus, a enxergar a vida de outra maneira. Enxergar a vida de outra maneira, Senhor. É difícil porque a gente vai sair para essas portas e vai começar a ser bombardeado pelas coisas do mundo, Deus, mas elas não importam tanto quanto o Senhor importa. Elas nem se comparam ao que o Senhor é, ao que o Senhor não pode nos fazer. Senhor, os problemas que vêm sobre nós, Senhor, sobre cada um de nós aqui, Senhor, eu quero te pedir, traz a solução, Deus. Traz a solução, Deus. Traz, Senhor, o refrigério, o aconchego, Deus. Sabe, Deus, traz, Senhor, sabe, como o pastor Vanderlei, como o pastor Timóteo sempre oram aqui, Senhor. Vem trazer, Senhor, o teu poder, Senhor, sobre essas vidas. Aquelas situações que acontecem da maneira diferente como nós desejamos ou imaginamos, Senhor. Que elas não sejam, Senhor, grandes o suficiente, Senhor, para retirar, Senhor, um sentimento de carinho, de apreço pelo Senhor, Deus. Mas que a gente saiba suportar, Senhor, as adversidades, Deus. Que a gente aceite, Senhor, as coisas que sobrevêm, Senhor, e o que o Senhor corrigir, nós nos regozijemos. Se não, Senhor, a sua salvação para nós tem que ser suficiente, Deus. É muito forte essa palavra, eu te peço misericórdia sobre a minha vida, Deus. Pela responsabilidade de estar falando essas coisas, Deus. O Senhor é vivo, o Senhor está presente nesse lugar, Deus. E aproveitando, Senhor, por favor, eu quero te conhecer mais, Deus. E eu acredito que os meus irmãos também, Deus. Eu sei que o Senhor está ouvindo nesse momento, Pai. Eu não preciso desse microfone, Pai. Aconteceu de eu estar com esse microfone agora, Deus. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, Senhor, eu quero te conhecer mais, Deus. Eu quero, Senhor, que a minha igreja, Senhor, te conheça mais, Deus. Eu quero, Senhor, que teu Espírito Santo possa ter mais liberdade no nosso meio, que os dons aconteçam, Senhor, nesse lugar, Deus, conforme, Senhor, a tua medida, Deus. E as conversões genuínas, sinceras aconteçam nesse lugar, Deus. Como já tem acontecido, Deus. Mas que aconteçam conforme também, Senhor, a sua vontade, Deus, em quantidade, né, na sua vontade, Deus. É bom, Senhor, orar sabendo que o Senhor está ouvindo, Deus. Não dá vontade de parar, Deus. Porque às vezes, Senhor, as minhas orações, Senhor, são tão frias. Mas quando eu me lembro que o Senhor está me ouvindo, Deus, é muito bom, Senhor. Misericórdia, Deus. Não sei nem o que dizer. Muito obrigado por tudo. Protege, Senhor, os nossos irmãos, os meus irmãos. Me protege na volta para casa. Abençoa os nossos trabalhos, as nossas atividades, que elas não sejam mais importantes do que a tua palavra, a oração. Sejamos diferentes. Coloca, Senhor, teu Espírito, Senhor, sobre nós, Deus. Coloca, Senhor, os seus dons, Senhor, os seus frutos possam, Senhor, estar sendo verificados, Senhor, na nossa vida, Deus. Nos protege, Senhor, de todo mal. Nos protege, Senhor, das intenções erradas, Senhor, das pessoas, das armadilhas, Senhor, que Satanás coloca, Senhor, nas nossas vidas. Nos protege, nos ajuda, nos dá amadurecimento, Senhor, espiritual. Nos dá maturidade, Senhor, espiritual. Maturidade emocional, Deus. Não dá, Senhor, essas coisas, Senhor, por favor, Deus. Nos capacita, Senhor, a levar o Teu Evangelho, porque é para isso que nós estamos aqui, Deus. Enquanto estivermos aqui, levemos o Seu Evangelho. Quando cessar, Senhor, o nosso tempo nesse lugar, quando cessarem as vidas que nós temos, a função, Senhor, de levar o Teu Evangelho, que nós possamos ir para o nosso lugar de fato, nosso lugar de verdade, o nosso céu, o Seu céu, a nossa nova terra,
vida eterna, Senhor, para fazer, conversar e ficar, Senhor, sem o medo, Senhor, do ladrão, Senhor, sem o perigo, Senhor, da insuficiência financeira, sem nada dessas coisas, Senhor, lugar de perfeição, lugar de criatividade, lugar de inteligência, lugar de alegria, Senhor, lugar de infinitas possibilidades, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Em Teu nome, Jesus. Eu te agradeço por tudo. Nos leve em paz, Senhor, nos nossos lares, por favor, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.